Oi, gente. A gente está aqui hoje para falar sobre a formulação lagrangiana da mecânica. O que se trata da formulação lagrangiana? Tá? A formulação lagrangiana da mecânica é uma descrição da mecânica, uma formulação da mecânica na perspectiva de Lagrange. Tá? Pergunta norteadora. Como é possível representar a mecânica na perspectiva da energia usando os conceitos de posição e de velocidade generalizada? Tá? Então, essa é a pergunta norteadora. Que diferenças existem entre Newton e Lagrange? Por que eu estou colocando isso? Porque até então, até na aula 3, a gente estava discutindo a mecânica na perspectiva newtoniana. Então, que diferenças tem entre Newton e Lagrange? Tá? Primeiro que a formulação de Newton é muito conveniente para problemas simples de dinâmica que não envolvam muitas forças de vínculo, como, por exemplo, tração, força normal, força de atrito, né? Ela é muito conveniente para resolver problemas que são mais simples, assim, né? Porque senão os problemas começam a ficar demasiadamente complicados quanto mais forças de vento você tenha, e também não só complicado para identificar essas forças, mas também para resolver os sistemas algébricos que derivam delas. A formulação newtoniana ela necessita de enumeração de todas as forças do problema, inclusive as de vínculo. Então, se você perdeu uma força, já era, irmão. Então, formulação newtoniana precisa disso, a lagrangiana não. Agora, se você perdeu uma energia ali, você se lascou também na Lagrangiana. O princípio de Hamilton também nos leva a formulações equivalentes, mas sem essa dificuldade das forças de vínculo. A gente vai trabalhar com energia. O princípio de Hamilton, tá? Ele está relacionado, tá, a os sistemas conservativos, tá certo? Então, o princípio de Hamilton ele é geral na física e leva a uma formulação equivalente à newtoniana. Existem formas não conservativas da formulação lagrangiana? Existem. No livro do Goldstein, tá, de mecânica clássica, você tem uma formulação lá que envolve essas forças não conservativas. A gente vai focar aqui somente na parte conservativa. E o que é esse tal desse princípio de Hamilton? O princípio de Hamilton é um princípio de extremização. Qual a relação dele com o que a gente aprendeu na aula passada? É que a gente estava lidando com princípios de extremização. Então, os princípios de extremização assumem que uma determinada grandeza assume valor máximo ou mínimo num processo e que isso tem uma relevância empírica. Exemplos disso: o caminho do mínimo, o mínimo do caminho, o princípio do mínimo caminho da luz, que a luz, dentre diversos caminhos possíveis, ela seguirá aquele de menor caminho, que foi enunciado por Elon de Alexandria, tá? E o mínimo tempo da luz, que é o princípio de Pierre Fermat. Ele vai dizer que dentro de todos os caminhos possíveis, a luz vai seguir aquele que tem o menor, que leva o menor tempo, tá certo? Só que naturalmente eu estou falando aqui para vocês de princípio de Hamilton como se todo mundo tivesse pensado no princípio de Hamilton. Na verdade, o Hamilton foi o último a pensar de uma maneira um pouco mais sistemática nessa coisa, um pouco mais elaborada e um pouco mais abstrata, tá? Antes disso, tá? Maupertuis, em 1747, já tinha proposto uma quantidade chamada ação, tá? Que é minimizada em processos mecânicos. Em 1780, o Lagrange já trazia a fundamentação matemática disso, né, a partir do princípio do cálculo variacional ali, trazido por Euler, por Newton, por outros cientistas, ele mesmo, inclusive. Gauss propõe o princípio, em 1828, o princípio da restrição mínima, e Hamilton traz o princípio de Hamilton em 1834. Como nós já conhecemos o princípio de Hamilton, vamos enunciá-lo aqui. Tá? Então, em tradução livre, tá? Isso aqui foi tirado do Thornton e Merrill, tá? De todos os possíveis caminhos ao longo do qual um sistema dinâmico pode se mover de um ponto a outro dentro de um tempo especificado, dentro de um intervalo de tempo especificado, consistente com quaisquer vínculos, o caminho que de fato é seguido é aquele que minimiza a integral temporal da diferença entre energia cinética e energia potencial, tá certo? Estação de Thornton e Merrill, 2006. Isso não deve estar assim na versão em português, deve estar muito parecido com isso, mas não com essas mesmas palavras. Acabei de fazer uma tradução do livro para vocês desse texto que está em inglês. Então, o princípio de Hamilton, tá? Ele é enunciado da seguinte maneira, tá? Essa variável j aqui, que é o nosso funcional, a gente chama ela de ação. Ela é integral da diferença
entre a energia cinética e a energia potencial, tá? Da integral temporal, tal como foi colocado aqui no princípio de Hamilton, tá certo? Isso implica que ao extremizarmos esse funcional, tá certo? Nós vamos ter uma equação que nos levará à equação de movimento. Porque de todos os caminhos que um sistema dinâmico pode seguir, de um ponto ao outro, dentro de um intervalo de tempo especificado, consistente com quaisquer vínculos, o caminho atual é aquele que minimiza, tá, a diferença entre a energia cinética e a potencial, justamente o que está escrito aqui, certo? Então, gente, já que a gente tem uma coisa exatamente não, mas uma coisa muito parecida com o que a gente viu no cálculo variacional quando derivamos a equação de Euler na aula 4, e isso está na aula anterior, no vídeo anterior, tá certo? Se você extremiza esse funcional que vai de x1 a x2 da função f de y, y' x dx, onde y e y' são variáveis intermediárias, porque são variáveis das quais f depende, mas elas dependem de x, tá? Que é a variável independente de fato. Quando a gente faz essa extremização, a gente obtém a equação de Euler, tá? Que é del f del y menos d dx del f del y' igual a zero. Tá? Quando a gente só faz mudar essas variáveis e o j adquire um significado físico de ação e L é a função que é a diferença entre energia cinética e energia potencial, que vai depender da coordenada da velocidade do tempo, a que eu já estou apresentando, que nós vamos chamar de coordenada generalizada, que ponto velocidade generalizada e tem o tempo, tá certo? Eu já vou apresentar o significado dessas coisas de uma forma um pouco mais precisa para vocês. Mas, por enquanto, pense em coordenada e pense em velocidade. E pense em tempo, tá certo? Basta você ver que no lugar do F nós vamos colocar o L, no lugar do Y nós vamos colocar o Q, no lugar do X nós vamos colocar o T, e no lugar do Y', que é a derivada de Y, em relação a X, nós vamos colocar Q ponto, que é a derivada de Q em relação a T, e nós obtemos a chamada equação de Euler-Lagrange. Isso aqui é uma equação de Euler, mas na formulação lagrangiana, por isso que nós a chamamos de equação de Euler-Lagrange. Certo? Lagrangiana. A Lagrangiana é essa função L aqui dentro do nosso funcional, que é a nossa ação, tá? Que é a diferença entre a energia cinética e a potencial. Geralmente, mas isso não é sempre, nós vamos ver vários exemplos em que não é assim, mas que esse L assume uma forma dessa maneira aqui. Então, a energia cinética é geralmente função somente das velocidades e a energia potencial função somente das coordenadas. Mas pode haver casos em que a energia cinética é função da posição e que a energia potencial é função da velocidade e que ambas são função do tempo. Então, num caso assim mais amplo, que mais comum quer dizer, L vai depender das coordenadas generalizadas e das velocidades generalizadas. Lembrando, o sistema não necessariamente tem uma coordenada e uma velocidade generalizada, ele tem vários. Então, quantas coordenadas generalizadas você tiver, tantas serão suas equações de Euler-Lagrange que você vai ter que resolver, tá certo? Então, o princípio de Hamilton nos leva à equação de Euler-Lagrange, que é uma equação de Euler adaptada aí para o contexto da Lagrangiana, tá? Então, as equações de Euler, eu digo equações de Euler porque, em geral, são mais de uma coordenada generalizadas, tá? As equações de Euler-Lagrange, elas são obtidas pela manipulação matemática da extremização de funcional, que foi o que nós fizemos na aula passada. Tá? Então, nós obtemos N equações de Euler-Lagrange, onde N será o seu grau de liberdade. Isso precisa ser chamado de GL, mas a gente ainda não definiu isso. Né? Então, você vai ter o número de graus de liberdade de equações de Euler-Lagrange, vai determinar a quantidade delas. Então, por exemplo, se a gente tiver três coordenadas generalizadas, com o grau de liberdade do sistema aí sendo 3, tá? A gente vai ter três equações de Euler-Lagrange. Em geral, isso acontece quando a gente tem uma partícula, tá, livre para se mover no espaço tridimensional. Se a gente tiver o espaço bidimensional, são duas, tá? Equação de Euler-Lagrange, porque a gente tem dois graus de liberdade. Se a gente tem um sistema unidimensional, uma equação de Euler-Lagrange. Tá certo? Então, ela é del L del Q, ou seja, derivada da Lagrangiana, da função Lagrangiana, em relação às coordenadas generalizadas, menos a derivada temporal da derivada parcial da Lagrangiana em relação às velocidades generalizadas. Tudo isso igual a zero. É assim, tá? A função L, tá, é a denominada função lagrangiana. Ela pode depender das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e do tempo. E é expressa como a diferença entre a energia cinética e a potencial.
que você vai fazer? Calcula a energia cinética para o sistema, calcula a energia potencial para o sistema e tchau, aplica na equação de Euler-Lagrange e é isso que você vai fazer. Por exemplo, o oscilador harmônico simples, ele tem uma energia cinética meio de mx ponto quadrado, que é meio de m vezes a velocidade ao quadrado, tá? Nesse caso unidimensional, menos meio de kx quadrado, que é a energia potencial, tá? Elástica, tá? Que foi uma das coisas que eu pedi para, né, o pessoal que está acompanhando esse curso presencial, né, eu pedi na prova que calculassem a diferença de energia potencial entre duas configurações, energia potencial elástica. Tá certo, gente? Quando a gente resolve a equação de Euler-Lagrange, a gente vai obter, aqui tem uma equação de Euler-Lagrange, né? A gente vai obter a equação do oscilador harmônico, tá certo? Exatamente como seria se a gente estivesse trabalhando com mecânica newtoniana. Então, a equação diferencial regendo o fenômeno é a mesma encontrada para a formulação newtoniana. Como eu gosto de falar, graças a Deus, tá? Porque eu sou ateu, então não posso dizer graças a Deus, eu tenho que falar graças a Deus. Tá certo? E aí esse sistema do oscilador harmônico simples, ele é um sistema em que você puxa, né, por exemplo, nesse caso, né, condição inicial, x de zero é a própria amplitude, ou menos a amplitude, quando você puxar para a esquerda e para a direita, e a velocidade é zero. Aí você vai ter um sistema oscilante de uma determinada forma. Naturalmente, né, o que vai variar ou é a amplitude ou é a fase, tá, desse sistema, de onde ele começa o movimento, com que velocidade e tal. Né? Mas ele sempre será um movimento oscilatório, tá certo? A família de soluções que a gente obtém aí para o oscilador harmônico é uma família oscilatória de soluções. Beleza? Então, naturalmente, o resultado dessa equação diferencial vai ser uma família de soluções que explicará esse fenômeno aqui. E aí, que você quiser, né, depende das condições iniciais que você impuser, naturalmente você vai ter um valor diferente. Pêndulo simples é uma outra, tá? Essa aqui eu vou fazer depois para vocês. Mas a lagrangiana do pêndulo simples é montada com a energia cinética menos a energia potencial. Bom, você está vendo aqui que a energia cinética depende só das velocidades angulares, tá? E a energia potencial depende só do ângulo. Então, tranquilo, né? Ainda está dentro do que a gente tinha falado anteriormente. Isso aqui, gente, quando a gente resolve a equação de Euler-Lagrange, eu vou resolver isso aqui para vocês mais tarde, tá? Isso aqui dá θ dois pontos, mais G sobre L dividido, G dividido por L vezes seno do θ, igual a zero, que é a equação do pêndulo simples. Para quando o θ é muito pequeno, a gente tem regime de pequenas oscilações, que o pêndulo simples se comporta como um oscilador harmônico, e G sobre L, tá, é o quadrado da frequência angular de oscilação. Tá certo? A equação diferencial regendo o fenômeno é a mesma encontrada para a formulação newtoniana, porém sem as forças de vínculo. Naturalmente, a gente tem uma formulação com vínculos que nos permite achar as forças de vínculo. É a formulação conjunto de explicadores de Lagrange. A propósito, na aula de hoje, eu vou resolver aquele problema do disco rolando sem deslizar num plano inclinado, tá? E a gente vai encontrar as forças de vínculo. Eu não fiz na aula passada para não sobrecarregar muito, né? Mas hoje você já dotado aí do cálculo variacional, né, já sabendo construir uma função lagrangiana, já dá para a gente fazer. Vamos lá. Então, como é que a gente monta essa lagrangiana? Assim, gente, como é que a gente monta essa lagrangiana? A gente determina a posição x em um instante arbitrário de tempo, o que vai se vincular a um ângulo arbitrário no instante de tempo. Tá? Então, componente x e a componente y da posição, deriva elas duas. E como a gente quer a velocidade ao quadrado, você soma elas ao quadrado, porque você está calculando aí o módulo da velocidade. Tá? Isso aí vai dar aquela Lagrangiana que nós colocamos há pouco. Mas como eu vou voltar para esse exemplo, eu vou construir essa Lagrangiana com vocês. A mesma coisa, a energia potencial. A gente calcula a energia potencial desse sistema em relação aqui ao ponto em que a altura desse pêndulo, tá, é mínima. Então a gente coloca um referencial bem aqui e pode calcular em relação ao teto. Então vai ser MGL menos MGL cosseno θ, certo? Então a gente calcula aqui em relação ao teto, que é um ponto
fixo de referência nos ajuda com isso. Então tá, vamos tratar agora, tá, das coordenadas e velocidades generalizadas. O que são elas? Em primeiro lugar, a gente falou que coordenadas e velocidades estão vinculadas aos nossos conceitos tradicionais de coordenada e velocidade. Coordenada generalizada se vincula à coordenada, beleza. Tá? Mas quais são os conceitos de coordenada que, em geral, a gente tem? São conceitos lineares. Tá? Implicitamente é isso. Mas a coordenada ela precisa ser linear? Não. Existem coordenadas angulares também. Mas quando a gente vai resolver um problema, em geral, a gente separa essas duas coisas, em rotação e translação. As coordenadas generalizadas, elas são coordenadas que dizem assim, ó, eu sou generalizada, tá ligado? E eu não estou nem aí porque você acha que eu sou rotação ou translação. Elas comportam tudo. Então, quando você fala aqui, né, de coordenada generalizada, você está falando de um sistema muito amplo que oferece vantagem na especificação das coordenadas, justamente porque elas são generalizadas. E, naturalmente, a gente consegue determinar, a princípio, fazendo uma interpretação física do problema, qual é o grau de liberdade que um sistema tem. O grau de liberdade, tá, gente? É um número que expressa a quantidade de variáveis necessárias para a gente descrever completamente o movimento de um sistema de N partículas sujeito a M restrições, tá, gente? Então, cada partícula pode se mover aí ao longo do eixo X, Y, Z, no espaço tridimensional, tá? Se ela não tiver nenhuma restrição, ela tem 3 graus de liberdade. Se ela tiver uma restrição, ela tem 2 graus de liberdade, movimento bidimensional, Z fixo, por exemplo, e ZY fixo, 2 restrições, né? Você tem 1 grau de liberdade, movimento unidimensional. Aí, se você tem mais partículas, tem mais graus de liberdade, né? Tem as coordenadas de cada uma, né? E você vai computando aí essas restrições, você consegue, por uma equaçãozinha matemática, determinar qual é o grau de liberdade desse sistema. E aí, como é que eu vou saber isso? Gente, é identificando, tá? É trabalhando, não tem uma. Ah, olha. Não, cada problema é um problema, mas você vai saber o que é uma restrição. Uma restrição, um vínculo, é uma coisa que relaciona duas variáveis. Né? Como foi falado na aula passada, quando um objeto rola sem deslizar, o comprimento que ele varre no chão está relacionado com o ângulo que ele percorreu, que ele subtendeu durante essa rotação. Então, tem um ângulo e tem uma coordenada, então tem uma restrição aí, porque elas estão vinculadas uma à outra. Ah, um vínculo é isso, uma relação entre elas. As coordenadas generalizadas, então, é o conjunto de GL parâmetros independentes que descrevem o estado do sistema, quaisquer que sejam suas dimensões. Então, pode ser coordenada linear, pode ser coordenada angular ou quaisquer outras coisas que você queira pensar aí. Tá? E a velocidade generalizada é a derivada temporal da coordenada generalizada. Então, se você sabe que a coordenada generalizada, a velocidade generalizada é a taxa de variação temporal da coordenada generalizada. É isso, gente. É isso. As coordenadas generalizadas e velocidades generalizadas formam um espaço que a gente chama de espaço de configuração que descreve completamente o estado de movimento do sistema. Tá certo? Há muitas escolhas possíveis de coordenadas generalizadas e, em geral, a seleção é feita por conveniência. Existem algumas que são melhores para outras e mais convenientes que as outras para descrever o mesmo problema, embora elas levem virtualmente à mesma solução. E nós vamos apresentar alguns exemplos aqui. Vamos pegar o exemplo do pêndulo simples, né, que foi um exemplo que eu disse que eu ia voltar aqui com vocês, porque ele é mais difícil que o oscilador harmônico. O grau de liberdade desse sistema é 1. Por quê, gente? Tem uma partícula, então n igual a 1. Na nossa expressão lá é 3n menos m, né? Onde n é o número de partículas, tem uma partícula. Então 3 vezes 1, 3. Menos dois vínculos. Então isso dá o quê? 3 menos 2 é 1. Um deles mantém a partícula oscilando no plano XY e o outro é o comprimento do fio, que mantém o pêndulo simples num semicírculo de raio igual ao comprimento do pêndulo. Tá certo? Então é isso, gente, tá? Um deles mantém a partícula oscilando no plano XY e o outro é o comprimento do fio, que mantém o pêndulo simples num semicírculo de raio igual ao comprimento do pêndulo, tá? Veja, no plano XY significa que Z está fixo. E L o comprimento do pêndulo é uma coisa que varia, que vincula as coordenadas x e y. Então, a gente sobra, né, com uma coordenada generalizada
E essa coordenada generalizada não tem dimensão linear, ela já tem dimensão de ângulo. A gente já começa aí com um contra-exemplo para mostrar para você que a coordenada generalizada não necessariamente é uma coordenada linear, ela pode ser uma coordenada angular. E a velocidade generalizada tem unidade de velocidade angular, que é ângulo por tempo. Tá certo? Vamos lá montar essa lagrangiana aqui, tá? Antes de a gente passar aqui para o espaço de configuração, bora montar essa lagrangiana aí. Vamos voltar a tirar um print aqui, né? Aproveitar essa figura. Pronto, vamos lá. Veja, gente, assim, quem é x? Vamos desenhar aqui, né? X essa distância até aqui, tá? Y essa distância bem aqui, tá certo? Pronto. Vamos considerar, tá? O nosso zero do potencial bem aqui, que é a posição em que está mais baixo possível. Aí eu vou, né, colocar a nossa bola aqui. Eu não queria bem uma imagem do arquivo, mas enfim. Beleza? Vamos supor que o pêndulo esteja bem aqui. Esse comprimento L, ele vai ser esse comprimento todo aqui. E aqui, né, nós vamos ter, né, um L cosseno θ aqui. Vou meter uma caixa de texto aqui, ó. Em relação ao θ, isso aqui é L cosseno θ. Tá bom? E esse aqui é um L seno θ. Beleza? Qual é essa distância aqui, gente? Em relação, tá, à posição atual do pêndulo. Vamos pegar o zero do potencial e considerar aqui. Se você quisesse considerar, tá, o zero do potencial aqui, você poderia também, e a sua altura seria fácil, y igual a menos L cosseno θ. Tá certo? Então aqui, ó, x vai ser L seno θ. Vamos botar aqui, ó. X igual a L seno θ. Y igual a L cosseno θ. E eu vou chamar de H a distância em relação ao zero do potencial, que está aqui no solo, que é L menos Y, tá? Isso aqui é L menos L cosseno θ, logo é L 1 menos cosseno θ. Então, você já sabe de onde surge esse L cosseno θ. Você não sabe ainda de onde vai sair aqueles θ ponto, né? Aqui. Então, vamos lá. Vamos derivar x em relação ao tempo. Veja, eu vou botar explícitos aqui para que você possa acompanhar, tá, a nossa derivação, mas posteriormente eu não vou mais fazer isso, tá? Porque isso daqui toma bastante tempo. Então, o que acontece, gente? L é uma constante, tá? Derivada do produto de uma constante por uma função, sai a constante L, a derivada da função. Só que aqui a gente tem uma derivada em relação ao tempo de um ângulo. Então tem uma função composta aqui, é do seno, que é uma função, de um ângulo, que é uma função do tempo. Então isso aqui vai ficar cosseno. Desculpa, é isso mesmo, tá? Isso mesmo. L cosseno θ
vezes a derivada do θ. Tá certo, gente? Tá bom? E y ponto, que é a velocidade, a componente y da velocidade, né? Vai ser menos L seno θ, com a mesma lógica, pela regra da cadeia, né? Vai sair a derivada da função θ aqui, tá? Beleza, gente? Então, eu vou escrever assim, né? L θ ponto, seno θ e L θ ponto cosseno θ. Isso aqui, quando nós elevarmos ao quadrado, porque é o que a gente precisa, né? Vai ficar x ponto ao quadrado é igual a L quadrado, θ ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. E o y ponto ao quadrado é igual a essa mesma coisa aqui, só que no lugar do cosseno é o seno. Tá bom? Quem é a nossa lagrangiana? L, eu vou escrever aqui, ó, de θ. Então, se eu escrever L de x, y, x ponto e y ponto. Certo? É meio de m. Aqui, ó, vou botar v quadrado, x ponto quadrado, mais y ponto quadrado. Certo? Menos mg vezes h, onde h é a altura desse objeto em relação ao zero do potencial. Lembra? Então, você, aqui, na formulação lagrangiana, você tem que escolher bem o seu sistema de referência. Tá? E, em geral, isso vai envolver uma conveniência. Então, vamos só substituir aqui, né? Trocando as variáveis, vamos ter aqui, ó, vai sumir o x, vai ficar θ e θ ponto, e vai sumir o y também. Essa lagrangiana não depende do tempo, tá certo? E isso aqui vai ficar aqui, ó, no lugar do x ponto quadrado. Isso aqui vai ficar no lugar do y ponto ao quadrado. E isso aqui vai ficar no lugar do h. Beleza? Aí você vê que tem L θ ponto ao quadrado, pode ser colocado em evidência, né? Então, colocando esse termo em evidência, então vamos ficar aqui com ele aqui fora. Seno θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, isso aqui vai ficar, né? Teremos. Pronto. Que é a nossa lagrangiana, né? Então, aplicando na equação de Euler-Lagrange, que é qual a equação de Euler-Lagrange? Igual a zero. Aí eu vou calcular, né? Aqui, ó. Quem é a minha lagrangiana aqui? Então, vou...
A derivada disso aqui. Tá certo? Bom, quando você deriva em relação a θ, o θ ponto é tomado como constante, é uma outra variável aqui, tá certo? Então, a derivada disso aqui é zero. Derivada de menos mgl é zero porque mgl é constante. E derivada de mgl cosseno θ, tá, vai ser menos mgl seno θ. Por que que eu estou falando que é de mgl cosseno θ? Porque esse menos vai, né, morrer com esse menos aqui no jogo de sinal. Então, del L del θ é menos mgl seno θ. E ddt de del L del θ ponto vai ser a aplicação sucessiva de uma derivada parcial em relação a θ ponto e da derivada temporal. Cara, você me deixa puto, né? Você sabe como. Pronto. Então, isso aqui vai ser m, aí vai cair, ó, θ ponto quadrado, 2ml quadrado θ ponto, então ml quadrado θ ponto. Quando a gente derivar quando a gente derivar no tempo, aí vai ficar m é constante, l é constante, θ dois pontos, então. Beleza? Aqui, ó, gente. Então, tirando isso disso, né? Multiplicando por menos 1, temos θ dividido por ml quadrado vai ficar mais g dividido por L seno θ, que é a equação do pêndulo simples. Tá? Então, chegamos aqui à equação do pêndulo simples usando a formulação lagrangiana. Tá certo, gente? Espaço de configuração. Como eu falei para vocês há pouco, o espaço de configuração é um espaço que tem GL dimensões, ou seja, o mesmo número de graus de liberdade, e representa o espaço dos estados possíveis ao sistema. Tá certo? Cada ponto do espaço de configuração representa a configuração do sistema em um dado instante. Então, é um hipergráfico que a gente pode fazer, e quando eu estou falando de hipergráfico, não é exagero, é um gráfico de mais de quatro dimensões, de duas dimensões, é para o sistema unidimensional. A partir de 2 graus de liberdade já são 4 dimensões, tá? Que relacionam as coordenadas e velocidade generalizada. A escolha das coordenadas generalizadas descreve o movimento de maneira compatível com os vínculos, tá? Com as restrições. A equação de Euler-Lagrange, tá? Ela é válida para todas as coordenadas generalizadas do problema. Quais são as condições? As condições são forças conservativas que são derivadas, ou seja, deriváveis de potenciais. As equações de vínculo devem ligar as coordenadas dos sistemas e podem depender do tempo. Quais são essas equações de vínculo? Gente, tem vínculos especiais que nós vamos usar aqui na mecânica. E eles estão expressos matematicamente por equações dessa natureza. Que os vínculos, as relações vinculares aqui, elas relacionam as coordenadas e o tempo em uma equação que se anula. Tá? Então, basicamente, por exemplo, se você tem um vínculo que depende da velocidade, a menos que esse vínculo seja integrável e possa ser escrito como função da posição, aí a gente já tem uma dificuldade, né? Mas se você tiver um vínculo que seja integrável, aí é tranquilo. São todas essas condições desse tipo aqui, vínculos que dependem só das coordenadas generalizadas do tempo, tá certo? Ou vínculos de velocidade que são integráveis, tá bom? Que aí a gente pode reduzir a posição, né? Vamos lá, movimentos de projéteis. O movimento de projéteis é um movimento bidimensional, tá? O movimento é bidimensional, então a gente usa como coordenadas generalizadas as coordenadas cartesianas x e y, tá? Então, ó, quem é meio de m da velocidade ao quadrado
menos mgy, de y é a altura. Então a altura está sendo medida em relação ao solo, tá? Energia potencial em relação ao solo, onde o solo foi tomado aqui como sendo zero do potencial. Isso leva a duas equações de Euler-Lagrange. Quando você deriva em relação a x, tá? Isso aqui dá zero. O que dá zero? Tá? A gente já vai entender isso melhor. Mas a equação de Euler-Lagrange, se você for analisar, voltemos um pouquinho mais aqui, ela é a derivada temporal de alguma coisa, e isso é igual a outra coisa. Lá, você que lembra da física 1, a força era menos a derivada do potencial, tá? E aqui no L temos quem? Cinética menos o potencial. Opa, mas nós vamos ver isso no final da aula. E aqui nós temos a derivada temporal de alguma coisa que é derivada das coordenadas, das velocidades. Lagrangiana, energia cinética em geral é das velocidades. Então é meio de mv quadrado. Tu tiras ali, né, por causa da variação, o expoente 2 e corta com esse 2 aqui embaixo por conta dessa derivação, tu vai ver que é alguma coisa com natureza de momento. Tá? Então esse termo aqui, del L del Q ponto, nós chamamos de momento generalizado e del L del Q nós chamamos de força generalizada. Naturalmente, nesses sistemas cartesianos, tá? Esse termo del L del Q, que é, por exemplo, del L del X, nos dá a força, de fato. Então, aqui, como a gente sabe, no movimento de projéteis sem resistência do ar, a componente X da força resultante é zero. Então, ao longo da componente X não tem, tá, uma força sendo exercida. O que acontece aqui quando a gente deriva del L e del Y? A gente tem menos mg, quer dizer, a gente tem menos mg, né? Que é justamente a força-peso. E aqui do outro lado a gente tem my, quando a gente deriva del L e del Y ponto, que é a componente y do momento. Então faz sentido a gente entender o primeiro termo del L e del Q como a força generalizada e o segundo termo ddt de del L e del Q ponto, a derivada temporal do momento generalizado. E isso iguala força igual a derivada do momento é exatamente o enunciado da segunda lei de Newton, se você se lembra da primeira aula. Tá? Então, que equações são obtidas para movimentos de projéteis? São essas, né? Agora, se a gente quisesse, né? Se a gente quisesse. Bom, pessoal, então aqui nós temos o lançamento de projéteis, tá? Expresso em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cartesianas é relativamente tranquilo. É um movimento retilíneo uniforme e um movimento retilíneo uniformemente variado, por x e y, respectivamente. Aí você vem para as coordenadas polares, tá? Coordenadas polares. X igual a R seno θ, R cosseno θ, desculpa, Y R seno θ. Faz tudo aquele procedimento, você obteria essa lagrangiana, que é a mesma lagrangiana só que escrito no outro sistema de coordenadas. Olha as equações complicadas que você tem aqui. Equações diferenciais não lineares de segunda ordem e acopladas. E elas são naturalmente muito mais difíceis de serem resolvidas que as anteriores, embora em algum grau devam levar à mesma solução. Isso mostra que existem graus de conveniência para as escolhas, tá certo? Então você compara aqui as duas equações, né? Se quiser dar um pause no vídeo aí para ver isso, né? E comparar com essas duas equações que são muito mais simples de serem integradas, né? Você chega à conclusão aí naturalmente que existem sistemas mais interessantes de se resolver. Agora tem um exemplo interessante aqui, que é uma partícula deslizando num cone. Vamos copiar isso aqui e vamos trabalhar lá na outra tela do Word. Pronto. Aqui, gente, ó, nós temos uma restrição. Nós temos um sistema de uma partícula, então 3, menos uma restrição, que é o vínculo estabelecido aqui entre a altura z e a distância radial até um ponto do cone, por meio de um ângulo fixo. Então vamos lá, ó, a gente pode escrever aqui, em primeiro lugar, a lagrangiana,
tá? Como energia cinética, menos energia potencial. Deixa eu quiser chamar de K, também chama, eu prefiro, né? K de kinetics, né? T soa muito translacional, né? Energia cinética translacional, então eu prefiro K. Mas se você quiser, chama como você quiser, que isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, quem é energia cinética, tá? Uma partícula com 3 graus de liberdade, essa energia cinética, ela vai depender de x, y, z, então no caso R, θ e φ, tá certo? R. Vamos começar aqui x, y, z, x ponto, y ponto e z ponto. Meio de m x ponto quadrado, aí mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, menos mg, z que é a altura. Né? Gente, pela geometria do problema, o adequado é usar coordenadas cilíndricas, ok? Então, x é igual a r seno θ, não, r cosseno θ, desculpa, y igual a r seno θ e z igual a z, tá? Então, você troca aqui, ó, a sua lagrangiana vai depender agora de r, θ e z, r ponto, θ ponto e z ponto, tá certo? Bom, é isso, né, gente? A gente vai fazer o que agora? Tem que derivar, né? Quem é o x ponto? Ó, x ponto, aí você vai se lascar agora, né? Por quê? Eu vou colocar aqui para você. Você tem uma função de r, né? Essa distância radial ela pode variar em coordenadas cilíndricas, mas como ele está restrito a uma coisa no cone, a gente vai colocar esse vínculo. Você vai ver que vai reduzir o número de graus de liberdade, tá bom? E a mesma coisa para os outros. Então, x ponto vai ser, ó, derivada do produto, né? Derivada de r, tá? Vezes cosseno θ, mais r. Aí, claro, aqui a derivada do cosseno é menos seno, né? Menos r seno θ, θ ponto. Tá certo? O y ponto, isso é uma coisa parecida, tá? Então, a regra do produto aqui, ó, r ponto, aí no lugar do cosseno é seno θ. Deriva o primeiro, mantém o segundo. Aí depois r θ ponto, só que agora é cosseno θ e mais. Por quê? Né? Porque a derivada do seno é cosseno. Pela regra da cadeia, cai esse θ ponto aqui. Tá certo, gente? E aí, você vai fazer o quê, ó? Vamos lá fazer mais uma outra parada aqui, que é colocar esse lance ao quadrado. Tá? Então, x ponto ao quadrado vai ser isso aqui ao quadrado, certo? Mais isso aqui ao quadrado, menos duas vezes isso vezes isso. Então, isso, tá? Vezes isso aqui. Beleza? Y ponto é a mesma coisa, tá? Eu só vou trocar aqui, tá? Porque vai cair uma expressão parecida. Então, aqui ao invés do cosseno ao quadrado, é seno quadrado. E ao invés do. Cadê? Tá, ao invés do cosseno quadrado, aí esse segundo termo, ao invés de seno quadrado, é cosseno quadrado. E agora é um mais aqui também, né?
duas vezes, aí R ponto, R, seno teta, cosseno teta, teta ponto. Quando você somar esses dois termos aqui, isso aqui é y ao quadrado, tá? Quando você somar esses dois termos na Lagrangiana, tá? Já repetir aqui, ó, vai sobrar o quê? Esse aqui com esse vai ficar R ponto quadrado, por quê? Porque se colocar R ponto quadrado em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de teta. Beleza? Aqui vai ficar R quadrado teta ponto quadrado. Pela mesma razão, a lei fundamental aí do seno e do cosseno, e esses termos vão se anular. Portanto, nós chegamos à nossa Lagrangiana em coordenadas cilíndricas para o caso em que nós tenhamos uma força gravitacional somente. Aí a gente vai fazer o quê? Vinculemos a distância do centro ao, ao, à superfície do cilindro, a distância radial do centro à superfície do cilindro, geometricamente, né? Por quê? Porque tem essa vinculação aqui, ó. Esse ângulo é fixo, então a razão que é a tangente desse ângulo alfa vai ser R dividido por Z. Então, ó, você vê aí, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente. É a tangente. Tangente alfa igual a R dividido por Z. Então, Z é igual a R dividido por... eu troquei o Z aqui na Lagrangiana. É isso mesmo. Z dividido por tangente alfa. Beleza? E o Z ponto é igual a... oh, caramba. Confundindo com a tec aqui. R dividido por tangente alfa. Então, pronto. Né? Sei lá, inseriramos, né, na Lagrangiana aqui, ó. Tá? Pronto. Beleza, gente? Aí o seguinte, tem uma relação aqui, tá? E isso aqui vai ser R cotangente alfa, não é isso? R cotangente alfa. Então, isso aqui vai ser R cotangente alfa. Se você quiser, aqui é cotangente alfa ao quadrado, tá certo? E R ponto quadrado. Mais cotangente ao quadrado, não, é cotangente de alfa ao quadrado. Maluco. É cotangente ao quadrado de alfa. E não confunda o mestre Picasso com o Picasso do mestre de obra, tá? Então aqui, ó, o mestre da obra Picasso, né? Eu acho que é isso. Enfim, esqueci. O mais cotangente, gente, é cossecante ao quadrado. Se você quiser fazer, faça. Se você quiser acreditar, acredite. Mas eu vou fazer isso aqui para você, ó. 1 mais cotangente ao quadrado é 1 mais cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, beleza? Se você multiplica do outro lado seno quadrado por seno quadrado e divide por seno quadrado, você vai ficar com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado em cima e seno ao quadrado embaixo. 1 dividido por seno quadrado é a cossecante ao quadrado, tá? Então, eu entendo, né, que você consegue visualizar isso muito facilmente, tá? Então, a gente vai ficar aqui com r quadrado cossecante ao quadrado de alfa, beleza?
Então é isso, montamos a Lagrangiana, tá certo? Equação. Veja, gente, sumiu Z. Nossa, cara, isso é mágico, né? Toda vez que se aplica as equações de vínculo, você reduz a quantidade de variáveis na sua Lagrangiana. Sabe por quê? Porque você precisa de duas coordenadas generalizadas para descrever esse sistema. Então tá aí, irmão. É isso. Tá? Então, equações de Euler-Lagrange é igual a zero. Tá certo? Então, se você for del L del θ é zero, porque não depende de θ. Del L del θ ponto só tem esse termo aqui, então ele vai cair o θ ao quadrado, vai multiplicar por. Desculpa, vai cair o θ ao quadrado, vai cair o 2, vai morrer com esse meio, né? Então, isso aqui é mr θ quadrado, r quadrado θ ponto, tá? O outro termo é o de del R ponto, que é só um termo que tem aqui. Então, derivada parcial é R ponto de alfa, tá certo? Porque, ó, não, peraí, eu vou já botar o DDT aqui, tá? M, R dois pontos, derivada temporal disso aqui vai ser R dois pontos, tá certo? E o único termo que tem R quadrado, desculpa, que tem R ponto, é esse primeiro termo. Vejam, lembra que eu falei para vocês que a energia cinética não necessariamente precisa ser só a função da velocidade? Aqui, olha, a função da coordenada também. Mas tudo bem, né? Isso daí, né, é o de menos, né? Vamos lá. É só um exemplo do que pode ser. Beleza? Aí a gente vai derivar esse termo aqui. Vai ficar m, r, θ ponto, oh, caramba, θ ponto ao quadrado. Menos mg cotangente alfa. Tá certo? Isso aqui, na verdade, é o del L del R. Bom, aí a gente relaciona essas coisas aqui, chegamos finalmente às equações de movimento. Tá? Então, é isso aqui, ó. A derivada disso aqui é zero. Isso aqui, a propósito, gente, expressa a conservação do momento angular, tá? Significa que a grandeza mr quadrado θ ponto é constante, tá? Eu vou até chamar de um L0, porque isso aqui tem unidade de momento angular. Se você for ver, ó, massa vezes R, que é distância linear, R vezes θ é uma velocidade linear. Então, MRV tem unidade de momento angular, tá certo, gente? Tem outros, naturalmente, argumentos que você poderia
implementar para explicar porque isso é um momento angular desse sistema e é conservado, tá? E aí nós chegamos aqui, ó, isso aqui, isso aqui, menos, né, esse termo aqui, ó. Aí, claro, o terceiro termo eu vou ter que trocar o sinal dele. Bom, gente, se você dividir tudo por m, tchau, né? Deixa eu botar a equação de movimento direta aqui, ó. Tchau. Divide tudo por cossecante ao quadrado de alfa. Então aqui vai ficar seno ao quadrado de alfa. Cotangente de alfa é cosseno sobre seno. Quando você dividir por isso aqui, tá? Você vai multiplicar por um seno em cima, por um seno ao quadrado em cima. Então aqui vai ficar cosseno vezes seno de alfa. Seno alfa, seno alfa. Tá? Chegamos aí nas equações de movimento. Naturalmente, né, gente? Aqui você tem uma equação de variáveis acopladas, tá certo? Aí uma tem um teta-ponto aqui, o outro tem o teta-ponto como função de R. Isso aqui tecnicamente vai ficar sobre R na quarta, vai ficar R dois pontos, tá? Não tem C aqui. Vai ficar uma equação que depende do inverso do cubo da distância e tem mais uma coisa constante aqui, tá certo? Então, é isso. Essa equação aí é a equação de movimento. Se quiser tentar resolver essa equação diferencial, é difícil, né? Mas você pode tentar meter aí num programa de integração numérica. Voltemos aqui. A partir de agora, já que eu expliquei para vocês como, né, montar, como calcular as equações de movimento, eu vou montar só a Lagrangiana para você e você fica responsável por encontrar as equações de movimento, tá? Então, naturalmente, chegamos aqui às equações, né, que aqui na verdade é mr teta ponto, não tem esse ao quadrado aqui, tá? Vou até arriscar, né? Não riscou, né? Vou corrigir aqui para vocês. Então tá aqui, gente, tá? Momento angular constante. Bom, esse aqui é legal, tá? Aqui, eu não sei se eu coloquei a descrição do problema, tá? Eu vou descrever o problema para vocês. Tem um pêndulo acoplado numa roda girante, com velocidade constante, com velocidade angular constante. Cara, só no livro de física que tem isso, né? Eu não sei, mas talvez tenha algum sistema assim na realidade, mas é interessante, olha. A roda tá, esse ponto está girando e o pêndulo está pendulando. Cara, as equações de movimento são bem complexas. Dá um pêndulo mais alguma coisa acoplada com o pêndulo e com o tempo, tá? Vamos lá, gente. Não é difícil. Isso aqui é mais parafernália do que qualquer coisa. Pelo menos não pelas equações de Euler-Lagrange, tá, gente? Então, olha o que acontece, gente. Tem 2 graus de liberdade aí, tá? Quer dizer, 2 graus de liberdade, não. 1 grau de liberdade, né? A coordenada generalizada é o próprio ângulo θ, tá certo? Então, não são dois aqui, é 1 grau de liberdade, né? Um. Meio ignorante aqui, né? Ah, pronto. Vamos deixar assim, né? Depois eu conserto aqui. As coordenadas generalizadas estão o ângulo θ, tá? Ele está restrito a se mover aqui, o comprimento do pêndulo é constante.
Bom, gente, vamos lá. O que que acontece aqui? Esse comprimento aqui, x, ele pode ser projetado aqui, ó. Como nós temos um raio A gente pode projetar aqui nesse instante de tempo arbitrário, ó, A cosseno e o Y a seno. Então, ó, x a cosseno, y a seno. Mas você tem que levar em conta também que o pêndulo ele está distante aqui desse sistema de coordenadas, tá? Que nós centramos aqui no centro da roda, mais uma distância que é b, no caso aqui, como o ângulo θ é o ângulo formado entre o pêndulo e a vertical, tá? Então aqui no caso a distância x é b seno θ, tá? E o y tem essa distância para cá menos em relação aqui ao sistema de coordenadas, ó, o b cosseno θ, que é essa projeção aqui ao longo desse eixo, tá certo? Então, gente, se você for derivar isso aqui, ó, aí vamos lá para outra tela, né? X igual a cosseno ômega t mais b seno θ. Y igual a seno ômega t menos b cosseno θ. Vamos lá, gente, vamos derivar direto aqui. Igual a menos a ômega seno ômega t mais b cosseno θ, θ ponto. Por quê? Porque aqui. Por quê, irmão? Porque você está realizando uma regra da cadeia aqui, é uma derivada em relação ao tempo, só que é uma coordenada, é uma função, o cosseno, que é uma função de θ. E θ é uma função de t, então você está, como você está derivando com uma respeito à variável independente, tem uma variável intermediária e você vai ter dois derivados, tá? Então, se você não sabe aqui, eu vou botar aqui para você, espero que eu não me esqueça, porque eu sempre me esqueço, né? Procura aqui no GA e mais regra da cadeia, que aí, né, você vai encontrar, tá? Ômega cosseno ômega t, mesma coisa aqui, né? Menos, aqui mais, né? Mais b, aí aqui seno θ, θ ponto, tá certo? Beleza? Por que, gente? Trocou o sinal? Porque a derivada do cosseno é menos seno, tá? Vamos levar isso aqui ao quadrado, tá? Então, esse aqui vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Você já vai ver por quê. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. A quadrado, ômega quadrado, seno quadrado, ômega t, mais b quadrado, θ ponto quadrado, mais cosseno quadrado. Aí tem o termo cruzado, né? Do quadrado da diferença. Então, ele vai ser menos 2a, AB ômega, seno ômega t, tem um θ ponto também, cosseno θ. Tá certo? E aí o y ponto ao quadrado vai ficar uma parada assim também, ó. Basta você ver lá em cima. Beleza? A quadrado, ômega quadrado. Isso aqui é um cosseno, né? Cosseno ao quadrado ômega t. Cosseno ao quadrado de ômega t. Aí aqui é b. Aqui é um seno, né? Seno quadrado.
E aqui fica a mesma coisa, só que com sinal positivo. Não, minto. 2A ômega B teta ponto. Aí é cosseno ômega T e seno teta. Isso que fica mais difícil, né? Seno teta. Soma agora isso aqui, né? Então, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado é igual a quadrado, ômega quadrado, o caralho, aqui, ômega quadrado, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo argumento, que é ômega t, é 1, mais b quadrado, teta ponto ao quadrado, tá? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do mesmo argumento é 1. Ah, aqui tá o sinal de mais aqui, né? Já ia errando o sinal. Vou somar essas duas coisas, então, ó. Mais 2ab ômega teta ponto, caramba, teta ponto. Aí, ó, vai ficar quem, gente? Cosseno ômega t seno teta menos seno ômega t cosseno teta. Isso aqui é o seno da diferença entre teta menos ômega t. E é por isso que isso dá uma embrulhadinha aí no nosso problema, tá? Então vai ficar seno teta menos ômega t. Beleza? Então, cadê a Lagrangiana? Ah, tá. A Lagrangiana ficou lá no outro, né? L. Veja, agora ela só depende de teta. É, teta ponto. E agora, olha que interessante esse exemplo. Uma Lagrangiana que tem dependência explícita do tempo, tá, gente? Então ela é meio de M, essa fuleiragem toda aqui, menos mg, cadê? Y, né? Que é esse termo bem aqui, ó. Então, mgy, tá certo? Como o nosso sistema de referência ele está aqui no centro da roda, toda a distância vertical é a que vai contar para a energia potencial gravitacional e ele está a uma distância mgy, né? Então, mg, esse termo bem aqui, ó. Por isso que resulta nessa Lagrangiana. Tá certo, gente? Quando você quer essa Lagrangiana bem aqui, ó. M dividido por 2, A quadrado, ômega quadrado, B quadrado, teta ponto ao quadrado, mais 2A ômega B, teta ponto, seno teta, menos mg, A seno ômega T, menos B, cosseno teta. Quando você for aplicar a equação de movimento, tá? Você vai derivar com respeito a teta ponto e vai derivar com respeito a teta. Sempre tomando cuidado que nesse meio tempo, a derivada com respeito a teta ponto, ela é seguida por uma derivada temporal total. Então, por exemplo, se você tiver... Vamos fazer, tá? Vamos fazer. Equações de movimento. Essa é a última, tá bom? Então, olha aqui, gente. Se bem que eu vou ter que fazer a próxima, porque eu acho que a próxima é o do rolamento. Tá, dane-se, vamos fazer. Então, tá. Aqui, ó, vai ficar del L e del teta. Dois termos têm teta, tá bom, gente? Esse e esse. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar MAB ômega teta ponto
Derivada de θ menos ômega t é cosseno de θ menos ômega t. Agora eu vou fazer aqui a de θ ponto, né? Aí nós temos aqui mb quadrado θ ponto. Beleza? Mais 2a, mais 2ab ômega, não, m, porque o 2 vai cortar com o 2 lá embaixo, né? Esse 2 vai cortar com esse 2 aqui. MAB ômega seno de θ menos ômega t. Beleza? Eu esqueci. Ah, tá aqui, ó, o termo que eu esqueci. Menos MGB. Menos com menos dá mais. Aí a derivada do cosseno é seno θ. Beleza? Beleza. Agora nós temos que calcular a derivada temporal desse termo. Gente, a derivada temporal desse termo é mb quadrado. Θ dois pontos. Agora, aí que vai, gente. MAB ômega. Quando a gente for derivar essa paradinha aqui, a derivada vai cair cosseno de θ menos ômega t, tá bom? E aí vai cair o quê, gente? Como regra da cadeia. Ah, θ ponto menos ômega. Por que, professor? Esse termo aqui é θ de t menos ômega t. É uma função arbitrária menos a função linear. Quando você for derivar a função linear, vai cair ômega, tá? O t vai sumir, porque a derivada de t é 1, né, com respeito a t. E a derivada de θ, com respeito a t, é θ ponto. Gente, quando você for pegar esse termo e diminuir desse, para aplicar na equação de Lagrange, tá? Vai ficar esse aqui menos, tá? Se você for separar esse termo aqui, ó, vamos separar só esse termo em duas partes aqui, tá? Então, um eu vou sumir com θ ponto, naturalmente com sinal, e esse aqui eu vou sumir com ômega. Gente, esses termos que eu vou marcar em vermelho são iguais, e estão com... Iguais não, né? São iguais, agora sim, e estão com sinais opostos. Então, eles somem. Finalmente, nós vamos ter, né, dividindo tudo por mb quadrado, na verdade, por menos, para a gente trocar o sinal logo dessa jossa aí, vai ficar, amigão, isso aqui, ó.
é justamente a equação de movimento, tá? Que você precisa. Então, ó, dividido por mb menos mb quadrado, isso aqui fica g sobre b, tá? Isso aqui vai ficar mais θ ponto ao quadrado. Isso aqui vai ficar m a ômega quadrado dividido por b. Perdi um sinal aqui. Foi esse, menos esse. Ah, menos esse aqui. Tá, pronto. Desculpa aí, né? Então tá aqui. Inclusive, eu vou colocar assim, dessa maneira, para ficar melhor de você ver. Olha aqui. Pronto. Tá? Então, gente, olha, essa primeira parte é uma equação de pêndulo simples, e esse é um termo de acoplamento que vai depender naturalmente do tempo, porque o negócio está girando ao longo do tempo. Tá certo, gente? Então, para os momentos em que θ menos ômega t foi igual a π sobre 2, tá? Em instantes de tempo específico, ele vai seguir uma dinâmica semelhante à do pêndulo simples. Mas os outros é uma dinâmica totalmente aleatória. Se eu quiser modelar isso aqui, tentar resolver essa equação diferencial por um programa de integração numérica, colocar num programa computacional como modelos, vá lá, eu acho muito legal você fazer isso, tá certo? Mas eu não vou fazer, né? Agora você sabe calcular uma equação de movimento. E o caso com vínculo, gente? Vínculo e multiplicadores de Lagrange. Os vínculos, como já foi falado, são relações entre variáveis de um sistema e são escritos em termos de equação. Agora entra aquela parte que eu falei para vocês na semana passada, né, que a gente tem alguns tipos de vínculo, tá certo? O primeiro, né, são os vínculos holonômicos. Eles dependem somente das coordenadas. Esses vínculos são interessantes. Os vínculos escleronômicos não dependem explicitamente do tempo e os reonômicos dependem explicitamente do tempo. Então, são essas três nomenclaturas aqui. Os vínculos holonômicos, quando eles são integráveis, tá, eles podem ser escritos da seguinte forma, que é uma função das coordenadas generalizadas e do tempo menos uma constante aqui, k, ou algum elemento, igual a zero. Tá certo? Então, quando a gente puder escrever uma equação assim, é uma equação de vínculo. Nesse caso, a gente precisa incorporar os multiplicadores de Lagrange. Talvez você esteja achando estranho, porque está faltando um termo que é del FK del Q ponto. Porque a gente está ignorando os vínculos que dependem da velocidade. É por isso que aparece só esse termo bem aqui. Então, aparecem aqui os multiplicadores de Lagrange com uma das partes da equação de Euler com vínculo, tá? E essa parte é a parte dos vínculos que dependem da posição, os vínculos que dependem da velocidade, a gente não está trabalhando aqui, exceto se eles forem integráveis, e aí a gente escreve como função das coordenadas, tá certo? Então, disco rolando sem deslizar em um plano inclinado, tá? A gente vai fazer aqui a lagrangiana como a energia cinética de translação, a energia cinética de rotação e a energia potencial. Então, ó, graus de liberdade 1. Por quê, gente? Por mais que tenham duas coordenadas generalizadas, o vínculo entre elas vai diminuir o grau de liberdade, a gente só precisa de uma delas, ou do S ou do θ. Tá certo? Mas quando a gente trabalha com vínculos, aí que está a questão. A gente trabalha com as duas coordenadas e as equações de vínculo que vão juntar elas e vão diminuir o grau de liberdade do sistema vão nos dar as forças de vínculo. Tá certo? Essa lagrangiana não é difícil, tá? Por quê? Ó? Primeiro, quando a gente diz que S igual a R θ, a gente quer dizer que essa distância percorrida é igual a R vezes o ângulo θ. O que é R vezes ângulo θ? É o comprimento do setor circular varrido por um círculo. Então, quantas voltas ele der aqui, tanto seja o ângulo θ, que multiplicado por R vai dar essa distância aqui. Por que é isso? Gente, isso é rolamento sem deslizamento. Então, cada ponto não pode se deslocar em relação à superfície. Então, cada ponto vai tocar a superfície e essa distância percorrida pelo centro de massa do disco vai ser exatamente o raio do disco vezes o ângulo
que foi subtendido por esse movimento. Beleza? Então, S menos R θ é igual a zero. Por quê? Porque S é igual a R θ. S é o comprimento de um setor circular, que equivale à distância horizontal percorrida pelo disco sobre a superfície do plano inclinado. Beleza, gente? Desculpa a empolgação, essa é uma das aulas que eu mais gosto desse curso. É uma das aulas mais divertidas, assim, porque tudo faz sentido. Não que nas outras não façam, só que, assim, é tanta matemática misturada com física aqui que eu fico num grande deleite. Tá certo? Então, ó, meio de ms ponto quadrado, energia cinética de translação, é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Por que que se um quarto? A gente tem um disco. Se você for ver lá na física 1, o momento de inércia ou a inércia rotacional de um disco cujo eixo de rotação passa pelo seu centro, ela é meio de mr quadrado. Então, isso aqui seria meio de Iθ, onde I é a inércia rotacional ou momento de inércia da figura em questão que está rotacionando, e θ ponto ao quadrado sua velocidade angular. Fica um quarto porque a inércia rotacional do disco, ou o seu momento de inércia, é meio de mr quadrado. Tá? Menos mg, L menos S seno θ. Esse é o mais difícil. L é o comprimento do plano inclinado, S é a distância percorrida. Se você colocar o nível de energia potencial aqui no solo, tá? Você vai ver que L seno θ é essa altura e S seno θ é essa altura bem aqui. Então, justamente a diferença entre elas vai te dar, né? Deixa eu marcar aqui uma seta para você. Eita, que seta horrível. É assim, né? Então, vamos ver aqui. Ah, tá, beleza. Tá? Eu vou mudar a cor da seta, obviamente, né? Eu vou indicar de duas cores diferentes. Essa altura é a L seno θ, tá? Que é o comprimento total do plano inclinado vezes o seno do ângulo. E tá aqui. Aqui é a altura, tá? Em relação à ponta do plano inclinado. Mas como a gente está calculando a altura em relação ao solo, que nós convencionamos chamar de zero do potencial, aí eu vou, né, a nossa setinha verde, apontar, né, que, né, a gente quer isso aqui, né? Isso aqui, desculpa, isso aqui é o S seno θ, em verde, tá? Isso aqui é o L seno θ, e o que a gente quer é esse em vermelho aqui, que é o L menos S seno θ. Tá bem, gente? Então, S seno θ projeta bem aqui na seta verde, L seno θ projeta na seta azul, e L menos S seno θ, que é a altura em relação ao solo, tá? Marcada pela seta vermelha. Então, gente, explicada a lagrangiana, duas equações de movimento. Quando você deriva L em relação a S, você vai ter só esse termo aqui, ó, mg seno θ, seno alfa, tá? Claro, você vai ter também o multiplicador de Lagrange, vezes a derivada do vínculo, que é a função f, em relação a S. Quanto a essa derivada? É 1. Então, o fator que vai multiplicar, que vai acompanhar o multiplicador de Lagrange é 1. E mg seno θ é, né, a força generalizada que é derivada a partir de del L del θ. Desculpa, del L del S. ms dois pontos é a derivada de del L del S ponto, que é ms ponto. Né? Então, a derivada de ms ponto é ms dois pontos. Por isso que nós temos essa equação. E a segunda é mais simples ainda, porque a derivada com respeito a θ é zero, tá? Então, aqui essa derivada vai ficar mr quadrado dividido por 2 θ ponto. Quando você derivar mais uma vez, vai ficar θ dois pontos. E o outro lado é o multiplicador de Lagrange, cuja derivada vai ser del F del θ, vai ser menos R. Então, quando você organizar tudinho, você tem essas duas equações. Quando você transforma, né, R vezes θ por S, de novo, você consegue eliminar essas duas equações e encontrar o multiplicador de Lagrange, que é menos mg seno alfa dividido por 3.
O vínculo, tá, gente? Aqui nesse caso, é uma força normal, que naturalmente está ligada a uma força de atrito, que mantém o disco rolando sem deslizar. Beleza? Por último, tá, gente? Chegando ao final da nossa aula, tá? A gente tem aqui a equivalência entre a mecânica lagrangiana e a newtoniana, tá certo? Por que elas levam ao mesmo resultado? Embora a formulação lagrangiana seja uma visão um pouco mais geral acerca do problema. Então, a taxa de variação temporal do momento generalizado é igual à força generalizada. A força generalizada é igual à derivada da energia potencial generalizada em relação às coordenadas generalizadas. E a lei de Newton, a lei fundamental de Newton, lei fundamental de Newton está implícita na equação de Euler-Lagrange. Como é que eu vou mostrar isso para vocês, gente? Vamos lá. Simples assim, né? F para Newton é dp dt, tá bom? Quem é F? Na formulação de Lagrange, a força generalizada é parcial L, parcial Q, menos ddt de parcial L, parcial Q ponto. Beleza? Como isso aqui é igual a zero, gente, eu vou colocar isso aqui, ó, dessa maneira. Beleza? Então, del L deu Q, dt del L deu Q ponto. Isso aqui é a força generalizada, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Força generalizada é igual à derivada do momento generalizado. Tá, gente? Da mesma maneira que se você quisesse dizer que o torque é a derivada do momento angular, e por isso que a noção de força generalizada é uma coisa interessante, você obtém a mesma coisa aqui, que a força generalizada, se a gente estiver lidando com coordenadas angulares, ela vai ser igual ao torque, e o momento generalizado vai ser igual ao momento angular. Então, isso aqui é uma maravilha, isso aqui é uma delícia, papai. Tá? O princípio de Hamilton é posterior à formulação lagrangiana, tá? As diferenças são metodológicas, não epistemológicas, chegam no mesmo resultado, tá? Então, Newton, tá certo? Newton trabalha com a ideia de agência externa, a força. No caso de Lagrange, nós temos as características do sistema, que é a energia. Então, nós temos vetorial contra escalar também, uma outra diferença. No caso, as forças de vínculo dificultam o trabalho com problemas, mas para contornar isso, né, se a gente quiser saber as forças de vínculo, nós temos os multiplicadores indeterminados de Lagrange que podem nos ajudar com essa questão. E no caso, nós temos a causa, que é a força, e a causa final, que é a extremização. As coisas existem para, que é a retomada da causa final, as coisas existem, né, para satisfazer um princípio. Tá certo? Gente, é isso. Referências: Thornton e Merrill, tá? Classical Dynamics of Particles and Systems. O Barcelos Neto, que é o Mecânica Lagrangiana e Hamiltoniana, tá bom? E o Simon, tá? De Mecânica. Forte abraço a todos, um excelente final de semana.